Que The Office se tornou uma das séries mais queridas da gente, a gente já sabe. Mas o que tornou ela tão incrível foi durante as suas 9 temporadas, as pegadinhas que o Jim cuidadosamente elaborou para pegar o Dwight. Vem comigo que nesse vídeo a gente vai lembrar 10 das pegadinhas mais engraçadas que o Halpert fez do Dwight durante essas 9 temporadas. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Bia e estou estagiando temporariamente. Temporariamente não, né, gente? Esse mês de setembro, oficialmente comecei a editar os vídeos do canal e então vocês me verão mais por aqui. Pra quem não sabe, eu sou a esposa do Lucas, tá? Tem uma galera nova aí, eu não apareço muito, mas eu sou a esposa do Lucas e hoje quem vai falar com vocês sou eu. Tudo bem? Em 10º lugar, é claro que eu tinha que escolher, não é nem questão de escolher, tá? Eu coloquei em ordem das pegadinhas que foram acontecendo durante as temporadas. Então, temporada 1, 2, 3, 4, 5 eu fui pegando assim, tá? Eu tô com uma dificuldade de olhar pra câmera. Vamos lá. Então, em 10º lugar, é a pegadinha icônica da série, né, gente? Que é o grampeador na gelatina. Nesse episódio, começa lá com o Michael se apresentando, já muita vergonha alheia acontecendo, né? Porque a primeira temporada a gente sabe que é difícil, né? Difícil prosseguir, mas acontece lá, o Michael tá apresentando a turma pro estagiário, que é o Ryan, né? Tá lá apresentando e chegando o Dwight. Aí começam a falar de carro e tal, e o Dwight fala que vai pegar alguma coisa na gaveta. Quando ele abre a gaveta, ele já fica maluco. O Jim colocou meus materiais na gelatina de novo. Aquela não foi a primeira vez que o Jim colocou um objeto numa gelatina. Aí nisso a Pam já começa a dar risada, o Jim também. Aí acontece ali que o Michael dá uma bronquinha no Jim e fica por isso mesmo, né? E essa é sensacional, né, gente? Todo mundo que gosta da série lembra dessa pegadinha. Em 9º lugar está... Essa é uma pegadinha que aconteceu que a gente não viu. A gente só escuta o Jim contando sobre ela, mas mesmo assim é muito engraçado só de imaginar. É uma pegadinha que aconteceu na 2ª temporada, no episódio 21. E nesse episódio todo, o Michael tá lá tentando resolver os conflitos do pessoal, da galera da empresa, né? Ai, as picuinhas, as famosas picuinhas. E aí, chega a parte que ele tenta resolver os conflitos do Jim e do Dwight. E o Dwight não tinha nada mais, nada menos que uma caixa gigantesca de reclamação contra o Jim. Mas, sinceramente, com razão, né? O tanto de pegadinha que o Jim faz não é brincadeira, não. Mas o Dwight também, né? É um pé no saco. Nessa mediação aí de conflitos, tem uma reclamação do Dwight que é a seguinte: uma manhã eu bati o telefone na minha cara. E o Jim já começa a dar risada. E o que acontece? Depois aparece o take dele lá conversando, falando que ele gradativamente foi colocando moedinhas no telefone do Dwight. Pouquinhas, uma de cada vez ali. E em determinado momento, quando ele já estava acostumado com o peso, ele retirou todas. Então ele foi atender o telefone e pá, na cara dele. That actually took a while. I had to put more and more nickels into his handset until he got used to the weight. And then I just took them all out. Gente, o que eu dou risada quando eu vejo esse episódio não tá escrito e eu nem vejo a cena, hein? É só de imaginar o que aconteceu. Em 8º lugar, essa também é uma das mais criativas e uma das que eu mais dei risada, que é a do fax do futuro. Que o Jim, ele já foi lá pra Stanford, né? Que tem um período que ele se declara pra Pam e tal, e acontece tudo aquilo, eles se beijam, mas ela não ia terminar o noivado, e aquele rolo todo que a gente já conhece, então ele vai trabalhar em Stanford. Começa o dia ele mandando fax. E aí, ele explica que ele pegou o número do fax do Dwight. Gente, eu não sei como é que funciona a fax, tá? E de manhã ele mandava fax do Dwight do futuro. E aí ele mandou
um fax dizendo que naquela manhã alguém envenenava o café. O Dwight vê o Stanley saindo da cozinha com a xícara de café. Ele sai num pinote, meus amigos, dá um tapa na mão do Stanley. O Stanley fica com aquela cara de que não sabe o que fazer, puto, bravo. E o Dwight fala, me agradeça depois. You'll thank me later. Gente, não, esse é um dos mais engraçados. Eu dou muita risada assistindo esse episódio. É muito bom. Gente, se em algum momento vocês me verem olhando pra baixo, é que eu tô com uma colinha aqui, tá? Eu realmente sou estagiária nesse negócio, então eu tô indo com calma. Então relevem algumas falhas, alguns defeitos ao longo do vídeo, tá bom? Tô aprendendo. Em 7º lugar, gente, eu coloquei aqui o episódio que o Jim se transforma num vampiro. Ai, mas o Jim se transforma num vampiro? Não, né? Mas ele engana o Dwight. É o episódio que o Dwight solta, né? Ele solta, sem querer, um morcego no escritório. Ele vê ali um cocô de passarinho no chão, ele fala, gente, achei um passarinho. Na hora que ele vai ver morcego, o morcego sai enlouquecido pelo escritório, todo mundo já se joga no chão, começa a gritaria, uma confusão sem igual, e em determinado momento o Dwight vai, né, porque o Jim é o número 2, vai, sei lá, se queixar de alguma coisa pro Jim, e o Jim fala, nossa, eu me sinto como, eu tô diferente, eu me sinto mais forte, eu acho que eu fui picado, tô sentindo uma picada, e durante o episódio inteiro o Jim vai fingindo, né, com algumas coisas. Ele pega assim num pão de alho e fala que tá queimando. Ele fala que o crucifixo da Angela tá soltando uma luz muito forte. E que tá muito sol, ele tá com dor de cabeça. E o Dwight começa a ficar preocupado. Gente, ele pega uma vassoura e esculpe uma adaga de madeira, né? De tanto medo que ele ficou daquele momento. Bye, Dwight. Ele querendo resolver o problema do morcego também, né? E o Jim falando essas coisas, aí ele para assim, ele fala um problema por vez. E tenta ali resolver o problema do morcego. Mas é muito engraçado porque o Jim é muito, muito criativo, né, gente? Quem que pensaria nisso tão rápido? Jim is on a path now. An eternal journey. And I wish him well. Em 6º lugar, acontece uma frase muito icônica da série, que é o episódio que o Jim se fantasia de Dwight. E vai lá pra frente do Dwight, começa a agir que nem o Dwight, com o cabelinho lá. Que nem... Aí o Dwight fala que roubo de identidade não é brincadeira, Jim. Milhares de famílias sofrem com isso todos os anos. Ô, Dwight, amigo. Identity theft is not a joke, Jim. Millions of families suffer every year. E o Jim fica igualzinho o Dwight, né? Ele fala que ele só conta, né? Que ele só teve essa ideia porque achou o óculos igual ao do Dwight. Enfim, esse episódio também é muito engraçado. Michael! Oh, that's funny. Michael! Em 5º lugar, eu decidi colocar aqui o dos legumes mágicos. Numa venda de garagens, o Dwight, se sentindo espertalhão, pega uma taxinha e a partir dessa taxinha vai trocando com pessoas e vai pegando coisas gigantes. E aí o Jim tinha essa ideia, né? Desses legumes milagrosos do professor Copperfield, que ele conta que ele comprou de um cara e esse cara sumiu quando ele se arrependeu e tal. What is this? How did those get out? I'm sorry. A princípio, o Dwight não acredita, né? Mas aí, depois de um tempo, o Dwight fala pra esconder, ele pisa, joga no lixo e o negócio volta em cima da mesa, que é óbvio que o Jim colocou de novo em cima da mesa. E aí, durante o episódio inteiro, o Dwight, ele vai conseguindo trocar as coisas dele, até conseguir trocar por um telescópio gigante, assim, lindo. Quando ele vê os legumes lá, sementes, na mesa do Jim, ele fala, então tá, Jim, me dá aí. E o Jim dá pra ele. Aí quando ele tá saindo, o Jim fala, deixa o telescópio. Leave the telescope. E aí ele troca as sementes pelo telescópio. Ô, Dwight, às vezes não dá nem pra ajudar, né? Não dá nem pra né? Não dá, né, Dwight? Não dá.
E aí, depois de um tempo, no final do episódio, mostra o Dwight plantando e regando, saindo, e o Jim vindo com umas plantas para trocar ali. E o Dwight realmente achar que aqueles legumes são mágicos. Em quarto lugar, eu coloquei aqui a festa ao ar livre. O Andy resolve dar uma festa para impressionar os pais dele, né? Porque os pais deles têm uma preferência bem clara no irmão dele. Então ele quis fazer para mostrar que ele era gerente e tal. E chamou o chefe dele, o Robert California, né? Aproveitando para puxar um saquinho. E aí, quem dá essa festa é a fazenda do Dwight, né? E aí ele compra o único exemplar de um livro ensinando a dar uma festa ao ar livre. Quem escreveu esse livro? O Jim coloca que numa festa ele precisa anunciar os convidados chegando. Aí tá lá o Dwight gritando, não sei quem! Mr. James Halpert! E grita, e berra, e todo mundo achando aquilo super estranho, super desconfortável. No meio da festa tem lá uma dança e, gente, a moça que o Dwight dança, ela fica tão desconfortável naquele papel que dá dó até. E tem até uma cerimônia de encerramento, uma dança com fogo lá, um negócio... Tudo isso porque o Jim teve o trabalho de escrever um livro pra enganar o Dwight. E assim, né, vamos combinar que o Jim tem um tempo livre que quase ninguém tem nesse mundo, porque quem tem tanto tempo assim pra escrever um livro pra enganar alguém? I'm actually really disappointed in how poorly my book is doing. I've only sold one copy. Em terceiro lugar, tá um também que, assim, gente, quem assiste... eu não gosto de The Office. Mas se assiste esse episódio, dá risada, não tem como. É um episódio que eles vão pra Tallahassee, né? O Dwight escolhe uma equipe ali, que eles tinham que impressionar alguém e tal. Lá de trabalho, o Jim tá também. O Jim já tem 2 filhos e tal. E lá em Tallahassee, eles estão num hotel. E o Dwight resolve acordar super cedo, todo mundo da equipe. E o Jim, acostumado a acordar cedo por conta das crianças, com tempo livre, né? Cabeça vazia, oficina de quem, né? E aí ele monta um cenário de assassinato complexo. Quando o Dwight chega e vê tudo aquilo, ele... Ai, meu Deus, o Jim se meteu com pessoas erradas. Ai, quem é? Quem é fulano? Que tinha o número lá de uma mulher e se encontrar com ela em algum lugar. E aí tava escrito na parede que tinha sido Dwight. Ele, não, mas não foi eu. E ele entra no quarto com a Erin, né? Porque a Erin tá ajudando ele ali na empreitada. E quando ela lê que foi o Dwight, ela fica espantada assim, olhando pro Dwight. E ele, não, mas não foi eu. E de repente... o Jim cai do armário assim da frente, eles começam a gritar. Meu, gente, essa daí zerou. Essa eu acho que o Jim zerou a criatividade que ele tinha, né? Segundo lugar, essa foi uma piada baratinha, digamos assim, né? Porque todas as outras precisavam de muito, né? Que é o Jim asiático. Essa piada na internet perdura até hoje, né? Tanto que um tempo atrás o próprio John Krasinski trocou a foto de perfil dele pela foto desse ator que fez ele asiático. Esse outro ator chega, senta na cadeira do Jim, age como o Jim, sabe as senhas dele, sabe tudo que o Jim fez no dia anterior, e o Dwight vai perguntando e ele fica, não, mas o Jim não é asiático. Aí o cara fala, não, parabéns por você não se importar com isso. E ele começa a falar as coisas e o ator lá, o Jim asiático, sabia de tudo que ele tava falando. E aí a Pen chega, começa a conversar com ele, beija ele, sai, e o Dwight fica sem entender. Jim, I got us that dinner reservation. Greek goes 7:30. Oh, great, can't wait. Ele é totalmente confuso com aquela situação. E aí ele vai lá e pega o porta-retrato e fala, esse é o Jim, mostrando o porta-retrato pro Jim asiático. E quando o Dwight vê a foto, é exatamente o Jim asiático que estava na foto. Então foi tudo bem calculadinho ali pra enlouquecer o Dwight. E, gente, esse episódio é maravilhoso. You're not Jim. Jim's not Asian. You seriously never noticed? Hey,
hats off to you for not seeing Race. Agora a gente vai pro primeiro lugar. E ela é a melhor pegadinha porque o próprio Jim disse ser a melhor pegadinha, que é a do padrinho de casamento. No último episódio da série, o Dwight vai casar com a Angela. Ele chama o Jim pra ser padrinho dele, né? Nisso, o Jim vai organizando várias pegadinhas durante o episódio por ser padrinho de casamento. Ele fala que eles vão num lugar, aí depois param em outro, e aí era pro Dwight atirar com uma bazuca, que era uma coisa que ele sempre quis. E o Jim, nisso, ele vai realizando pequenos sonhos do Dwight ao decorrer da série. E por último, a maior pegadinha, ele fala pro Dwight que ele não poderia ser o padrinho do Dwight, porque ele era muito mais novo que o Dwight, e o padrinho, de acordo com as regras da família do Dwight, ele não poderia ser. Então, o padrinho tinha que ser mais velho. E aí o Dwight fica muito triste. Nossa, não acredito. Isso no dia do casamento, quase na hora do casamento. E aí, então, entra o Michael Scott. I can't believe you came. That's what she said. Ele olha assim pra ele, abraça, porque o Michael, ele saiu de Scranton, mas o Dwight era apaixonado por ele, fazia tudo pelo Michael. E aí, quando ele viu que o Michael tava lá, presente no casamento dele, foi um momento muito emocionante da série. E aí o Jim fala, essa foi a minha melhor pegadinha. Best prank ever. E realmente foi, né, amigos? Durante todas essas temporadas, a gente assistiu essa amizade meio conturbada do Dwight e do Jim. Dava pra ver que mesmo com tudo aquilo, eles gostavam muito um do outro, né? E foi incrível. E aí, eu vou dar uma curiosidade bônus pra quem ficou até o final desse vídeo. Você sabe quanto de dinheiro o Jim gastou em pegadinhas durante as 9 temporadas? Existe uma estimativa para isso e eu vou passar ela para vocês aqui agora. Quem assistiu o vídeo até o final, coloca o valor da pegadinha aqui nos comentários, que eu quero ver se você ficou até o final tendo a paciência de assistir esse vídeo comigo. O valor aproximado é de 5.590 dólares. Gente, converte aí. Eu não vou converter porque eu sou péssima de matemática. Nem sei quanto é que tá o dólar agora. Mas é uma grana, hein? Isso só nas 9 temporadas que a gente assistiu, né? De acordo com a história da série, isso já era de muito antes. Então é isso, gente. Esse vídeo foi só pra gente matar um pouquinho da saudade de The Office, né? Que, assim como eu, muita gente sente falta da série. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado comigo até o final. Escrevam aqui se vocês querem mais vídeo comigo. Fala que sim, sabe? Fala que sim. Agora o meu único trabalho é esse canal, gente. Então vocês precisam me ajudar, né? Um beijo e até a próxima. Tchau!